Olá, pré-vestibulanda, professor Wagner Luiz, professor de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, Fundação Demócrito Rocha, e é claro, você está nessa parceria fantástica que será consolidada com a aprovação. É a aprovação que chama, então cá estamos. Para quê? Para comentar Enem 2017, questão 29, prova azul, pega a caneta, pega papel, vem com a gente. Então, quando eu digo vem com a gente, é porque vem com a gente mesmo, sabe por quê? Siga os bons, e os bons seguem o rumo da aprovação. Meus queridos, questão 29 aí, veja só você, temos um texto, diga-se passagem, e esse texto aí, ele nos leva exatamente a avaliá-lo dentro de um enfoque. Qual é o enfoque? Simples, leia o enunciado da questão. Enunciado vai virar mantra na tua cabeça, tem um comando da questão, tem um direcionamento da questão, aquilo que eu quero que você encontre no texto e análise, tudo bem? Ao abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino, o texto analisa ao abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino, o texto analisa. Bom, o que é que eu quero que você perceba? Mais uma questão de compreensão e interpretação. Ah, professor, são tantas questões, compreensão e interpretação. Que percepção. Deixa eu te dizer por quê. Estatisticamente, compreensão e interpretação é o carro-chefe. Estatisticamente, é o assunto mais recorrente, mais cobrado na prova. Que prova, professor? Prova do Enem. Então, eu que sou da linguagem, estou te dando subsídios da matemática. Então, vem comigo, tudo bem? Acompanha comigo aí a leitura desse texto. Apesar de muitas crianças e adolescentes terem a Barbie como exemplo de beleza, um infográfico feito pelo site Rebas.com comprovou que, caso uma mulher tivesse as medidas da boneca de plástico, ela nem estaria viva. Não é exatamente uma novidade que as proporções da boneca mais famosa do mundo são absurdas para o mundo real. Ativistas que lutam pela construção de uma autoimagem mais saudável, pesquisadores de distúrbios alimentares e pessoas que se preocupam com o impacto da indústria cultural na psique humana apontam há anos a influência de modelos como a Barbie na distorção do corpo feminino. Pescoço. Com o pescoço 2 vezes mais longo e 15 centímetros mais fino do que o de uma mulher, a Barbie seria incapaz de manter sua cabeça levantada. Cintura. Com uma cintura de 40 centímetros menor do que a sua cabeça, a Barbie da vida real só teria espaço em seu corpo para acomodar metade de um rim e alguns centímetros do intestino. Quadril. O índice que mede a relação entre a cintura e o quadril da Barbie é de 0,56, o que significa que a medida da sua cintura representa 56% da circunferência de seu quadril. Esse mesmo índice em uma mulher americana média é de 0,8. E me diga o seguinte, você ainda quer ser a Barbie? Mas aí, atente-se ao abordar as possíveis influências da indústria. Você percebeu que vivemos numa sociedade que nos é impostado valores, que nos é impostado padrões. E eu tenho pessoas que, se você observar, terminam muitas vezes sofrendo porque abrem mão de ser quem de fato são para ser muitas vezes aquilo que o outro é a sociedade. Espera que você venha a ser. Temos uma vida caótica e o caos ele se faz, infelizmente, na infelicidade de ser você quem você é. Eu tenho pessoas aqui que me escutam nesse exato momento que não se aceitam do jeito que são. Porque a tua régua de vida sempre é o outro. E quando você abre mão de ser você quem você é para ser o outro, você entra num processo chamado de alienação. Você passa a ser alien. Você abre mão de ser você quem você é para ser o outro. E o outro é a sociedade. É a sociedade que te imposta valores, é a sociedade que diz para você a todo momento, a todo instante, o que você tem que ser, por que você tem que ser. Como se isso fosse uma verdade. E não deixa de sê-la, porque você termina adotando como um padrão, como um estilo, como uma referência de vida, como uma conduta. E aí é onde você engana-se. E como você engana-se. E como você engana-se. Então o que é que eu quero que você atente? Que o texto ele vem e nos fala, nos confronta o padrão. E o confrontar é apresentado em cima de dados, de estatística. Não é meramente um texto expositivo, em que eu só exponho, mas eu fundamento, eu mostro para você fatos, números, mostrando que não há
a possibilidade, ou quase que não há possibilidade, da Barbie humanamente existir. Ou seja, é um padrão fomentado pela própria indústria. Indústria de consumo. Sociedade de consumo. Uma inversão de valores. Valores morais, valores comportamentais. Pessoas que muitas vezes abrem mão de serem quem são em busca de um ter. Substituem o ter pelo ser. Vivemos numa sociedade em que muitas pessoas conseguem amar as coisas e usar as pessoas. Talvez algumas pessoas que me escutam aqui, em um dado momento, já se sentiram usadas, usurpadas. Você nunca foi um ponto de chegada, você foi um meio. E depois que alguém conseguiu de você o que queria de você, ela te descartou. Porque numa sociedade de consumo, um produto após o uso, ele é descartado. Amizades que não se sustentam. Relações caóticas que se refletem em você. Uma sociedade de aparências. Por isso que eu quero que você releia, para que a gente possa, a partir de então, discutir o texto mais uma vez. Apesar de muitas crianças e adolescentes terem Barbie como exemplo de beleza, como referência, como padrão, como paradigma, como conceito, o infográfico feito pelo site Ribas.com comprovou que, caso uma mulher tivesse as medidas da boneca de plástico, ela nem estaria viva. Comprova-se. Não é exatamente uma novidade que as proporções da boneca mais famosa do mundo são absurdas para o mundo real. Ativistas que lutam pela construção de uma autoimagem mais saudável, pesquisadores de distúrbios alimentares e pessoas que se preocupam com o impacto da indústria cultural na psique humana apontam há anos a influência de modelos como a Barbie, na distorção do corpo feminino. Pescoço com um pescoço 2 vezes mais longo e 15 centímetros mais fino do que o de uma mulher, a Barbie seria incapaz de manter sua cabeça levantada. Cintura com uma cintura de 40 centímetros menor do que a sua cabeça, a Barbie da vida real só teria espaço em seu corpo para acomodar metade de um rim e alguns centímetros de intestino. Quadril. O índice que mede a relação entre a cintura e o quadril da Barbie é de 0,56, o que significa que a medida da sua cintura representa 58% da circunferência de seu quadril. Esse mesmo índice em uma mulher americana, média, é de 0,8. Ao abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino, o texto analisa, assertiva a noção de beleza globalizada veiculada pela indústria cultural? Não, apesar de ser isso aqui um fato, não é? B. A influência da mídia para a adoção de um estilo de vida salutar pelas mulheres? Salutar pelas mulheres? De acordo com o texto, não. C. Relação entre a alimentação saudável e o padrão de corpo instituído pela boneca? De forma alguma, a alimentação aqui não é uma temática no texto. D. Proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e a do corpo do humano. Alternativa D. D de dedicação, que é o que você tem de sobra. Sabe por quê? Porque você vai ficar conosco aqui. Guarda aí que vem mais questões. Até a próxima. Valeu, hein? Tamo junto.